Bom dia, Lucimar, Maria de Lourdes, Rosivone, Simão. Churraspão carioca, gente, churraspão carioca é mistura de churrasco com pão, já gostei. Maria Isabel, Vigário, Andréia, bom dia, Deus abençoe vocês. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. É isso mesmo, essa paz que excede todo entendimento, que não está baseada no que a gente está sentindo, no que a gente está vivendo, mas está baseada nele mesmo, que é a própria paz, a nossa paz. Bom dia, Fran. E aí, prontos para mais um dia de devocional? Lá vamos nós, mais um dia aqui na presença de Deus. Mais um dia desse devocional, experiências com Deus, e a minha oração é que verdadeiramente nós possamos estar tendo experiências com Deus, não apenas ouvindo, não apenas lendo aqui juntos e depois esquecendo, não, mas a gente pegando isso e vivendo, colocando em prática, gente. Bom dia, Gente, tem uns nomes que são difíceis. Vocês, se eu estou falando tudo errado, vocês relevem aí e tenham misericórdia de mim, porque tem uns que são difíceis. Felipe Deda, Deus abençoe vocês. Mas como eu estava falando, que a gente não seja apenas ouvinte, mas nós, como diz Tiago, mas nós sejamos praticantes da palavra, porque é isso que faz a diferença na nossa vida. Só ouvir e continuar como se nada tivesse acontecido não vai fazer diferença na nossa vida. A vida cristã é um posicionamento, então eu ouço, deixo aquilo entrar no meu coração, no meu espírito e falo, Espírito Santo me ajuda, eu quero viver isso. E ele te ajuda a colocar em prática e a gente segue em frente. Bom dia, Elisângela, Camila. Obrigada, Deda. Gente, vamos lá. Depois o pessoal vai entrando. A gente tem que começar o mais cedo possível para a gente ganhar tempo. E o nosso tema de hoje é um Deus ciumento. Um Deus ciumento? Não, Lília, tem alguma coisa errada, porque ciúme, não, isso aí é obra da carne. Um Deus ciumento? Não, tô achando que esse devocional de hoje não tá legal, não. Não, tá legal sim. E você vai entender o que é isso. Nós vamos juntos, vamos caminhar juntas aqui, juntos, né? Vamos caminhar juntos nesse entendimento. Se lembra aquele louvor que a gente canta? Já teve um tempo que a gente cantava direto, a gente ainda canta, mas pelo menos lá na igreja não com tanta frequência como há um tempo atrás. Aquele louvor que fala, me ama, ele começa, se eu não me engano, na versão original tem ciúmes de mim. Tem ciúmes de mim. Tem ciúmes de mim? Lá na igreja, para poder facilitar o entendimento das pessoas, aí eu também não sei dizer se foi só lá na igreja, a gente trocou esse iniciozinho por tens tanto zelo por mim. E quando eu faço essa ligação, essa troca, a coisa começa a mudar de figura. Eu começo a entender, então, peraí, será que é ciúme mesmo ou é cuidado? É proteção? E a gente vai ver isso hoje. Bom dia para quem foi entrando depois. Bom dia, Anitta. Então vamos lá, vamos ler, vamos entender o que é esse nosso tema de hoje, que é um Deus ciumento. E o nosso versículo base está lá em Deuteronômio 4, 24, que fala assim: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Nosso Deus é um fogo consumidor. Ele não se cansa até que seu amor nos tenha consumido por completo. Normalmente pensamos que uma pessoa ciumenta é suspeita e ressentida, né? Aquela pessoa insegura, aquela pessoa que não, peraí, eu vou exercer um domínio, né? Um domínio de posse sobre o outro, porque eu sou uma pessoa insegura, né? Claro que isso não é revelado, né? Isso é lá dentro. Sou uma pessoa insegura, então, peraí, deixa eu
ter esse ciúme, nesse sentido de posse, para manter essa pessoa perto de mim, porque isso me traz a segurança que eu preciso para seguir nesse relacionamento, me dá a segurança de que essa pessoa vai ser fiel a mim. E quando eu tô falando fiel, não tô falando só em questões de casamento, de adultério, não, eu tô falando no sentido de estar ali junto, ela não vai me trocar, ela não vai me deixar. A gente pensa isso, né? Mas o ciúme do Senhor em nosso favor é algo que deve ser muito precioso para nós. Quando a gente lê isso, a gente já começa, peraí, então não é esse ciúme igual o ciúme humano, que é uma obra da carne, que é um sentido de posse, de domínio. Tem alguma coisa diferente aí. Ele tem o direito, tá falando de Deus, né? Ele tem o direito completo sobre nossas vidas. Ele nos deu vida e quer nos proteger de tudo que possa nos ferir. É por isso que ele ordenou que seus filhos não adorassem a outros deuses, não permitindo que nada nos distraísse do seu amor consumidor. Aqui já começa a dar uma pista, porque ele vai falando, ele tem... O ciúme do Senhor em nosso favor é algo que deve ser muito precioso para nós. Ele nos deu vida e quer nos proteger. Então, eu já começo a entender que realmente esse ciúme de Deus, ou esse Deus ciumento, não tem a ver com essa posse. Vocês são minha propriedade apenas. Sim, somos feitura dele, fomos criados por ele, exatamente. Em Cristo somos filhos de Deus, mas ele não está falando de um domínio, ele está falando de um cuidado, de uma proteção, de realmente um zelo, de como eu falei que nós cantamos lá na igreja, Deus tem zelo por mim, tem zelo por nós, tem um cuidado, tem uma proteção, justamente por nos amar e querer o melhor para cada um de nós. O Senhor se opõe a qualquer coisa que impeça nosso relacionamento com Ele. Ele sabe o perigo que está em outros deuses, como eles irão nos afastar, enganar e nos deixar vazios. Isso já dá outra pista, que esse zelo de Deus, ou esse ciúme dele, é nesse sentido de proteção mesmo, como eu falei ainda há pouco. Peraí, olha, meu filho, minha filha... Deixa eu ter esse zelo por você, deixa eu ter esse cuidado, porque eu já sei que outras coisas podem tentar te afastar de mim. E se elas conseguirem tentar preencher, tentarem te enganar, né? Tentarem fazer você desviar o teu olhar de se manter esse olhar fixo no autor e consumador da tua fé, e isso vai ser ruim para você. Vai ser o pior para você, vai te impedir de viver na plenitude tudo aquilo que eu tenho para você. Então, assim, isso vai revelando, na verdade, um zelo profundo, um cuidado profundo, um amor profundo por cada um de nós. E aí a gente continua. Deus não tolera nada que possa ter precedência sobre o nosso amor por Ele. Nossa fidelidade a Deus irá nos assegurar a vida abundante que Ele quer nos dar. Se nós o rejeitarmos, Ele irá nos perseguir até que retornemos para Ele. Não devemos nos ressentir do fato de que Deus quer proteger o nosso relacionamento com Ele. Ah, não, Deus quer ficar me dominando. Não, Deus não quer dominar. Deus, Ele quer te chamar para um relacionamento profundo, que vai ser o melhor para nós. Eu sempre falo isso, gente, Deus é completamente bem resolvido. Mas ainda assim, Ele nos ama tanto que Ele está sempre sendo o iniciador de todas as coisas na nossa vida, nos chamando para perto e, sabe, dando jeitinho, vem para cá, vem para perto de mim, porque Ele sabe que isso não é o melhor para Ele, não é para que Ele se sinta seguro, mas é para que a gente experimente a verdadeira segurança, a verdadeira paz, o verdadeiro amor, o verdadeiro cuidado, o verdadeiro descanso, a verdadeira libertação que a gente só encontra nele. Não devemos nos ressentir do fato que Deus quer proteger o nosso relacionamento com Ele. Isso deveria nos confortar. Nosso relacionamento com Deus precisa ser nossa maior prioridade.
deveria ditar como nós gastamos o nosso tempo, o nosso dinheiro e a nossa energia. Se certas pessoas ou posses nos separam de Deus, devemos reexaminar nossos corações e entregar nossa devoção primeiramente a Ele, como Ele ordena. Deus quer que cada um de nós o amemos com todo o nosso coração, toda a nossa alma e forças. Nosso amor por Deus deverá se estender a cada canto de nossas vidas. Deus nos amou tanto que Ele nos deu o seu próprio Filho. Vamos responder a Ele entregando-lhe a nossa maior devoção. Interessante essa última frase, vamos responder a Ele. Eu sempre falo para vocês, a nossa vida toda é uma resposta a Deus. É uma resposta em fé às suas iniciativas. Uma resposta em fé à graça que Ele tem derramado sobre a nossa vida. Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso versículo base que a gente estava vendo aqui, que é Deuteronômio 4:24, e para quem entrou agora, eu vou ler de novo. Porque o Senhor teu Deus é fogo consumidor, é Deus zeloso. É isso aí, Maria Elizabeth. Cuidado de um pai amoroso para com seus filhos. Exatamente. E bom dia para você que foi entrando depois. Não vou citar os nomes aqui só para a gente ganhar tempo. Então, o que acontece? Esse versículo aqui de Deuteronômio, ele está fazendo parte do discurso que Moisés deu ao povo de Israel, né, antes deles irem lá em direção à Terra Prometida. E qual era o objetivo de Moisés? Era alertar o povo. Olha, pessoal, não abandonem a aliança com Deus. Não troquem Deus por nenhuma outra coisa. Não permita que a idolatria tome conta de vocês. Era um discurso, mas na verdade um apelo de alguém amoroso mesmo. Moisés, ele estava revelando esse amor, o próprio amor de Deus, né? Ele estava revelando ali, quando ele vai falando, olha, não se afastem, porque vai ser perigo, vai ser perigo, vai ser perigoso, fica com o Senhor. E só muito rapidamente, porque o foco, eu não quero me prender nessa questão de Deus ser fogo consumidor, porque eu quero me prender aqui nessa questão dele ser zeloso, porque é isso que vai ser tremendo aqui, né? Para nós, eu estava lendo, para nossa reflexão, eu estava lendo antes aqui, meditando sobre isso. Quando a gente fala que Deus é um fogo consumidor, e é exatamente isso, Nita, Deus cuida dos seus, né? Gente, esse fogo consumidor revela que Ele é um Deus santo, Ele é um Deus puro. A sua presença é como se fosse assim, ela consome tudo que é pecado, tudo que é impureza. E quando fala também que dessa purificação, o que o fogo faz? Ele purifica, ele refina, ele limpa, da mesma forma que Deus purifica, ele limpa o seu povo, no nosso caso, através de Jesus. Né? Esse fogo consumidor aponta para esse juízo e vai representando esse julgamento de Deus contra o mal, contra a desobediência, mas eu quero me firmar aqui nesse Deus zeloso. Foi o que eu falei no início para quem chegou depois, que fica assim, mas espera aí, que tema é esse? Um Deus ciumento. Esse ciúme de Deus, isso significa zelo. Esse Deus zeloso que a gente leu aqui no versículo 24, ele não está falando que Deus é um Deus ciumento ou que aponta até para uma inveja no sentido humano, não. Esse zelo de Deus, e a gente leu sobre isso, revela esse amor de quem? Vamos dizer assim, ele que nos criou, daquele que tem um direito, né, vamos dizer assim, exclusivo sobre aquilo que está com ele. É semelhante a um zelo de um marido fiel diante da sua esposa no casamento. E se lembra que tem o tempo todo uma analogia, né, de que Deus é o noivo, é o esposo, é o noivo, e a igreja é a noiva.
Então é esse zelo que revela um amor profundo de Deus, não só lá no Antigo Testamento pelo seu povo, mas ainda hoje aqui na Nova Aliança por nós. É um amor, um zelo que aponta esse compromisso dessa aliança, dessa vida com Deus e que nos, na verdade, está apontando para uma rejeição à idolatria. E assim, quando a gente fala aqui do nosso contexto cristão, que cremos em Cristo, nós não nos prostramos diante de imagens, nós não reverenciamos, nos reverenciamos diante de imagens de escultura, mas ainda assim, né, ou quem faz isso, ou mesmo a gente não fazendo, a idolatria pode acabar existindo. Por quê? Porque a verdade é que qualquer coisa que ocupe um lugar no nosso coração que pertence somente a Deus, corre um grande risco de se tornar um ídolo. Sejam relacionamentos, dinheiro, sucesso. Hoje, né, esse culto aí ao corpo, e eu não estou falando que para ninguém não vai para ginástica, não faz procedimento estético, não estou falando nada disso. Eu estou falando assim, uma necessidade também de expor a sua vida, de mostrar tudo que faz, uma idolatria no sentido de uma necessidade extrema de ser aceito. Então eu mostro tudo que eu faço para as pessoas validarem, uma necessidade de validação, um poder, um conforto, ou muitas vezes um próprio ministério, ou os nossos próprios líderes, os nossos pastores, eles podem se tornar um ídolo nas nossas vidas. Mas Deuteronômio 4:24, ele está nos lembrando, sabe o que? Eu vou pegar aqui, vou pegar ele de novo, ó, quando fala, cadê aqui? Deixa eu pegar de novo. Que Deus é um Deus zeloso, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso. Ele tá revelando, na verdade, aqui o seguinte, olha, Deus, ele deseja, gente, exclusividade do nosso coração. E não é porque ele chega e fala assim, e por favor, eu estou sendo muito simples nas minhas palavras, né? Não é que Deus, olha, eu sou o melhor, ele é. Mas é na verdade, quando ele fala, olha, deixa o seu exclusivo no teu coração, ele está falando isso não para se ensoberbecer, ele não quer isso, ele já é Deus, ele não faz isso, ele não precisa disso. É para o nosso bem, porque o que eu falei, ele sabe que qualquer coisa que ocupe o lugar dele no nosso coração, na verdade vai fazer, sabe o quê? Vai nos escravizar e nos manter ali presos, dominados, e nós já fomos libertos. O Senhor já nos libertou, Jesus já nos libertou, e Ele mesmo, e a palavra nos orienta para que nós não nos coloquemos de novo debaixo de um jugo de servidão. Então eu não vou deixar que nada tome o lugar de Deus no meu coração, porque eu quero continuar, eu já sou livre espiritualmente, e eu quero continuar, eu quero caminhar nessa liberdade que só Ele pode me dar. E, gente, às vezes é tão sutil, porque o diabo, ele é sutil. Isso aí a gente não pode negar. Ele é sutil e ele é perseverante. Só que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Queridos, a graça de Deus, né, essa graça, esse favor imerecido que nos envolve, não elimina essa santidade de, não, eu sou fiel ao Senhor, não elimina o sentido de, não, eu não preciso fazer nada, não, eu preciso ser intencional, eu preciso dizer não, eu não quero, eu quero é o Senhor, eu quero amá-lo de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. Eu quero fazer isso hoje, eu não quero que nada tome o lugar de Deus, eu não quero apenas, o que diz lá, eu estou com ele aqui, Marcos 12:30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Olha o que o Senhor nos chama, queridos. Às vezes a gente pensa que Deus nos chama só para trabalhar para Ele. Não, eu vou trabalhar na obra, eu vou... Não,
antes de tudo, ele nos chama: amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Antes de eu obedecer, antes de eu fazer qualquer coisa, ele nos chama: vem me amar e deixa eu te amar. O nosso primeiro chamado é para amar. Sabe por quê? Porque quando eu entendo isso, quando eu entendo esse amor, que eu nasci para ser um representante, eu nasci para a glória dele, ele me formou para a glória dele, para estar na presença dele, e esse amor é o maior de tudo. Eu vou querer, eu vou desejar viver para ele. Eu falo assim: eu não quero idolatria, eu não quero outros deuses, eu não quero fazer igual aquele povo de Israel que toda hora trocava o Senhor por outra coisa. Se lembra quando Moisés estava lá no monte recebendo as tábuas da lei, né? O povo lá embaixo pegou aquele ouro que Deus tinha dado para eles saírem, né? Trouxeram lá os despojos lá do Egito, e com aquele ouro todo, que na verdade não foi nem despojo, né? Os próprios egípcios foram dando: vão embora, para eles terem aquilo, aquelas riquezas, para eles terem aquilo para sua subsistência. Eles pegaram e transformaram aquilo num bezerro de ouro para poder adorar. Enquanto o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que fez milagres na vida deles, eles estavam trocando. Gente, e a gente fala assim: eu não faço isso, aquele povo era um povo, povinho difícil. Mas a gente quantas vezes faz igual? Não construindo um bezerro de ouro, mas desviando o nosso olhar, de manter esse olhar fixo, como eu já disse antes, no autor e consumador da nossa fé. E o Senhor nos convida para isso, para nós o amarmos de todo o coração, para que ele esteja verdadeiramente sendo o primeiro, tendo o primeiro lugar na nossa vida, nas nossas prioridades, né? De toda a nossa alma, reconhecendo que tudo que nós temos, que toda a nossa existência pertence a ele. De todo o nosso entendimento é algo racional. Eu não sou levado, eu não sou tomada, não é: eu não sei o que eu estou fazendo. Não, eu sei, eu escolho viver para ele, eu escolho pensar dele, eu escolho conhecer cada vez mais dele. Lá diz Oséias, né? Oséias 4:6, se eu não me engano é isso: meu povo perece porque ele falta conhecimento e poder. Eu quero conhecer mais de Deus, eu decido conhecer cada vez mais quem ele é, né? Amá-lo de toda a nossa força, de toda a nossa energia, com todos os nossos recursos, com o nosso tempo, com as nossas ações. Não é apenas um sentimento, mas eu revelo isso na minha vida prática. Então, quando o Senhor fala: olha, esse versículo amará de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, esse todo tá falando assim, o Senhor tá falando: olha, eu não quero ser apenas uma parte da sua vida. Eu quero ser tudo na sua vida. E quando eu sou tudo na sua vida, isso não te anula. Muito pelo contrário, isso te faz caminhar em liberdade. Queridos, esse zelo de Deus, quando ele é Deus zeloso, é nesse sentido de que ele quer nos chamar não para que a gente eu sou marionete do Senhor. Não, ele não. Sabe quando eu e você nos tornamos marionetes? Quando nós nos deixamos ser dominados por coisas, qualquer outra coisa que não é o Senhor. O diabo sim tem marionetes, pessoas que ainda não nasceram de novo e que não conseguem, acham que têm liberdade, mas na verdade são escravizados por seus delitos, por pecados, por uma natureza pecaminosa. Mas Deus nos libertou, não do Egito físico, mas de um Egito espiritual, de uma escravidão espiritual. Então ele tem esse zelo, ele tem esse ciúme de você, e eu vou até consertar, e eu vou explicar isso. Ele tem esse ciúme por você e por mim, porque ele, como eu já falei, ele sabe que viver longe dele é escravidão na certa. Como eu disse, Deus não quer ser apenas parte da nossa vida. Ele quer
ser a nossa vida. Ele não quer apenas o domingo, ou um pedacinho do domingo, ou alguns minutos de oração, ou algum pedacinho de uma devoção, né? Vou lá, vou ler a Bíblia, vou ler um livro. Não. O que ele deseja é dirigir, toda a nossa existência. O que ele mais anseia é que eu e você nos deixemos ser dirigidos pelo seu Espírito Santo. E, gente, isso não significa nunca que seremos perfeitos. Claro que não. Mas que nós escolhemos deliberadamente deixar Cristo ser o Senhor da nossa vida. E eu falei, né, que eu ia contar aqui de uma frase. Mas rapidinho, tenho poucos minutos, mas trazendo aqui para o Novo Testamento, quando a gente vai lá para Tiago 4, a gente estava lá em Deuteronômio, né? Agora a gente vai lá, dar um salto, vai lá para Tiago, vamos trazer aqui para gente. Tiago 4, 5, eu tô com ele anotado aqui. Eu queria até ler tudo com vocês, abrir a Bíblia aqui, mas não dá tempo. Mas vocês leem depois, ó, Tiago 4, lê de 1 ao 5. Não vai dar tempo aqui, temos 2 minutos. Mas depois vocês leem. Mas Tiago 4, 5, ele é um versículo tremendo, não é fácil, mas ele é tremendo. Porque ele fala assim, olha, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo, que ele, Deus, fez habitar em nós. O que ali está falando, né? Se você ler desde o capítulo 4, Tiago vai repreendendo os cristãos, porque eles estavam vivendo numa confusão, era conflito, era cobiça, era amizade com o mundo, ou seja, a obra da carne estava ali, reinando. E ele chega a falar isso, desculpa, no versículo 4, falando assim, peraí, vocês não compreendem, vocês não entendem que a amizade com o mundo é inimizade, é inimiga de Deus? Não dá. E ele chega e fala assim, olha, no versículo 4, isso é importante, infiéis, em outras versões fala adúlteros. E isso, queridos, não está falando de um adultério a nível de casamento. A gente liga muito a palavra adultério a casamento, mas está falando de infidelidade a Deus, tal como o povo lá atrás, que também volta e meia não chamado de adúlteros porque abandonavam aquela aliança com Deus, tudo que Deus tinha feito, rejeitavam o que Deus tinha feito para escolher caminhar nos seus próprios desejos. E aí ele vem falando no 5, Tiago 5, 4, 5, né? O Espírito Santo, ele tem zelo por nós, ele tem ciúme por nós, mas ele zelou. Guarda esse zelo. E sabe o que tá querendo, Deus está falando aqui? O Espírito Santo deseja que o nosso coração pertença a Deus por completo. O ciúme, esse ciúme aqui não é uma obra da carne. Não é, mas é esse zelo de Deus, esse cuidado dele por aqueles que são seus, por aqueles em que Jesus morreu, gente. Né? E fala assim, nós, né, humanos, nós falamos de ciúme como obra da carne, mas não é isso. E tem uma frase, eu separei aqui para vocês que eu gostei muito, em que fala assim, deixa eu só achar ela aqui, que eu botei assim, que Deus não tem ciúmes de você. Ele tem ciúmes por você. É muito interessante, né? Porque essa preposição muda todas as coisas. Porque quando eu falo isso, que Deus não tem ciúmes de você, mas ele tem ciúmes por você, eu tô falando o seguinte, que Deus, ele te ama você e me ama profundamente. Que ele zela pelo nosso coração, para que nós nos mantenhamos fiéis a tudo aquilo que ele já conquistou para nós. Que nós não sejamos, assim, entre aspas, botando nesse contexto, adúlteros, infiéis. Não, eu sou fiel. Eu me mantenho ali firme, na minha força, não com a ajuda do Espírito Santo.
Significa que Deus tem zelo por você, porque eu já falei, mas Ele sabe que qualquer coisa que ocupe o lugar dele na tua vida vai te escravizar. Então Ele deseja que nada ocupe o lugar que pertence somente a Ele, e que é o melhor para nós. E Deus sabe que qualquer coisa que substitui a sua presença pode se tornar um ídolo. Então, para a gente terminar, nós precisamos de Deus, queridos. Nós precisamos. E esse amor dele exige exclusividade, sim, tal como num casamento. Que o certo, a gente não vê isso muito hoje aí no sistema do mundo, mas o certo é fidelidade. O certo é exclusividade do esposo para com a esposa e vice-versa. Sabe por quê? Deus sabe que nós precisamos dele, que nós somos carentes dele. Então, o seu zelo, o seu ciúme, simplesmente visa nos proteger e nos guardar, para que nós não tenhamos, tá lá como o povo do Antigo Testamento, nenhum outro Deus, com letra minúscula, né, diante de nós. Porque qualquer coisa, guarda isso, que tome o lugar de Deus na nossa vida, vai acabar governando a nossa vida e nos afastando da verdadeira liberdade que está em Deus. Então, o ciúme de Deus, ou o zelo de Deus, é, na verdade, uma das maiores e mais lindas expressões de Deus para conosco, do seu amor para nós. É Ele falando: meus filhos, eu não quero perder vocês para ídolos. Eu não quero perder vocês para pecado. Eu não quero perder vocês para o mundo. Eu já me entreguei por amor para que vocês vivam a liberdade que só eu posso dar e para que a gente caminhe em comunhão, em relacionamento profundo. Então, o zelo de Deus não é fraqueza dele. Rerouting via Avenue das Americas, Pista Central, Rio de Janeiro to avoid. You save 3 minutes. O Waze falou aqui, não sei nem porquê, falou que eu vou levar 3 minutos, mas não, tem que terminar antes. O zelo não é um sinônimo de fraqueza, mas sim de um amor de Deus inabalável, que nunca desiste, extremamente fiel e que nunca desiste daqueles que pertencem a Ele. Amém? Deixa eu só ler rapidinho os comentários que eles foram entrando e eu não vi. Não sei se eu vou conseguir ler todos. Aqui a Maria Elizabeth: cuidado de um pai amoroso para com seus filhos. Tem aqui a Maria Isabel: amém, glória a Deus, toda a honra seja dada ao nosso Deus. É isso, fé verdadeira, confia que no tempo de Deus venceremos, crer e confiar. Mas que assim, obrigada, Senhor, por seu amor. Aqui a Deda rindo por causa do Waze que entrou aqui, né? E é isso, gente. O Waze falou que eu ia levar 3 minutos para chegar. Então, assim, foi a minha deixa. Tá na hora de ir embora, Lília. Queridos, não permita que nada ocupe o lugar de Deus. Ele te ama e Ele tem esse zelo pela sua vida, simplesmente porque o que Ele mais deseja é nos manter pertinho dele. Amém? Senhor amado, obrigada por esse dia. Que a gente não permita, Deus, ajuda-nos. A gente não consegue sozinho não, Deus, mas que o teu Espírito Santo nos ajude. A gente não permitir que nada tome o teu lugar no nosso coração. Mas muito pelo contrário, que a gente continue caminhando nessa liberdade na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Amanhã, sexta, né? Amanhã, último dia de devocional dessa semana. Mas a gente está aqui, 7 horas. Um beijo. Deus te abençoe. Tchau.